Eu tô nervosa, sabia? Porque parece assim, mas você já trabalhou na televisão há muito tempo. Bom, mas canal do YouTube, primeira vez. Muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Mariana Ferrão e do fundo do meu coração o que eu te desejo é saúde de corpo e alma. Espero que a gente fique juntos, espero que vocês curtam o canal, que vocês conversem comigo aqui nesse canal, porque é justamente para isso que eu vim para cá, para ficar mais perto de vocês. Esse lugar tem muito a ver com os motivos reais pelos quais eu saí da Globo. E essa é uma história longa, porque a gente acha assim, tudo bem, ela tomou uma decisão porque aconteceu alguma coisa pontual. Não, não foi uma coisa pontual que aconteceu. Bom dia, gente. É verdade, eu deixei a Globo. Eu tava aqui pensando sobre como falar com vocês sobre isso. E é interessante a gente fazer essa reflexão já com algum tempo de maturação da decisão tomada. Eu não conseguiria falar sobre tudo isso que eu vou falar para vocês no mês seguinte, no dia seguinte, na semana seguinte. Tudo começou a acontecer quando eu virei mãe pela segunda vez. Chegamos na 40ª semana, ele não nascia. Chegamos na 41ª semana, ele não nascia. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Deus do céu. Um belo dia eu acordei de manhã cedo, fui pro parque com meu marido e eu chorava no caminho, dizendo assim, eu tô muito ansiosa, vai ser uma cesárea de novo. E ele falou, calma, chega no parque, vai meditar. E aí eu coloquei os meus fones de ouvido, sentei embaixo de uma árvore, igual uma árvore, assim, igual eu tô sentada aqui, e comecei a ouvir a meditação do Robert Spira. E o que ele falava nas primeiras frases da meditação era algo no sentido de, assim, a expectativa é a própria negação daquilo que você está esperando. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, uau, eu estou esperando o quê? Se o que eu estou esperando já está dentro de mim. E nesse momento, eu senti como se uma luz se abrisse assim dentro da minha barriga. Eu senti uma força muito grande. E eu falei assim, ok, entendi. Vai ser do jeito que eu planejei. E aí eu me lembro assim dos momentos entre as contrações em que eu estava absolutamente deliciada com aquela sensação de pleno poder que você fica ali no trabalho de parto. Você tá certo? Isso aí, respira comigo, amor. E quando o João nasceu, e eu lembro de eu falando assim, vem João, vem. Peguei ele nos braços e veio pro meu peito, começou a mamar. Aquilo me deixou uma sensação de confiança. Eu acho que o parto foi quase que um nascimento espiritual para mim. Porque a mulher, ao se permitir que ela se fertilize, ela tá permitindo que a mudança aconteça por meio do corpo dela. E eu acho tão lindo isso. Ela se permite uma transformação de dentro para fora. As minhas transformações começaram a acontecer de dentro para fora de uma maneira muito intensa. E aí eu comecei a estudar a meditação. Eu comecei a meditar aos 12 anos, mas essa também é uma outra história, a gente conversa sobre isso outro dia. Eu comecei a estudar muito a meditação, comecei a estudar a ciência da meditação, comecei a fazer estudos profundos sobre o que a ciência já sabia, já sabe sobre os benefícios da meditação. Porque eu falei assim, essa é uma ferramenta tão poderosa que eu preciso levar para as pessoas, eu preciso usar esse lugar onde eu tô, com tanta possibilidade de atingir tanta gente, para trazer uma ferramenta que eu acho que é transformadora mesmo, que é a meditação. Tanto é que quando eu voltei para o bem-estar, depois da licença maternidade do João, eu fiz uma série de 7 programas inteiros sobre meditação, que me deu um baita de um trabalho, mas que foi muito importante para mim, assim, como realização pessoal. Depois que eu fiz a série da meditação, teve um outro episódio que foi muito legal, que a Globo estava fazendo um hackathon. Não sei se vocês sabem o que é um hackathon, mas é uma maratona de programadores que se juntam para resolver uma questão tech que a empresa precisa. Então a Globo reuniu um monte de jovens e botava dentro da casa do BBB, e eles faziam lá uma programação sobre para criar algum produto para alguns programas da Globo. E aí eu tava conversando, falei, cara, que legal, um público jovem. A gente precisa atrair mais público jovem para o nosso programa. Vamos fazer uma pauta no hackathon. Mas bom, como é que a gente vai falar do bem-estar no hackathon se o hackathon tem um monte de gente que não dorme, porque ficam 3 dias programando sem parar, um monte de gente que come só junk food o tempo todo, porque é isso, né? É hambúrguer, pizza, batatinha, energético pra caramba. Como é que a gente vai transformar isso em bem-estar? Falei, cara, já sei. Por que a gente não fala do poder da pausa para essas pessoas? Por que a gente não traz um monge para dentro do hackathon pra gente falar para essas pessoas, para esses jovens que acham que dormir não gera XP. Jovem adora falar isso, dormir não gera experiência. Eu vou perder 1/3 da minha vida dormindo? Dormir é para os fracos, ninguém precisa dormir. Não, a gente precisa muito dormir. Aliás, tem um monte de vídeo sobre isso na plataforma da SoulMe, soulme.com. Vai lá, se você quer entender
a importância do sono, e se você tem problema de insônia, procura lá informações. Eu tive várias conversas com o RH, eu falei, imagina, mas você vai levar um monge para casa do BBB e você vai convencer os caras a meditarem, eles não querem parar no hackathon. Aliás, eles reclamaram nos últimos hackathons, foi justamente da pausa. Eu falei, olha gente, o lagarto lindo ali, filma o lagarto, por favor, nosso convidado especial do primeiro vídeo do YouTube. Bom, aí convenci finalmente o pessoal da RH de que a gente precisava fazer essa pausa. E foi maravilhoso porque todo mundo aproveitou muito o hackathon. E uma coisa que aconteceu foi que as pessoas, nos últimos hackathons que tinham acontecido dentro da Globo, alguns jovens tinham sido retirados com ambulância, porque ficaram muito estressados, tomando energético a noite toda, enfim. E nesse hackathon que a gente fez, por causa da pausa, a gente não teve nenhum atendimento médico. Então aquilo também para mim foi mais uma prova de que aquilo que era importante para mim podia ser importante para os outros. E eu já estava nessa época começando a idealizar o que era a SoulMe. Eu já estava trabalhando na SoulMe nas horas de folga da Globo. E estava começando a perceber que o que ficava na minha cabeça, porque é engraçado, eu não sei se acontece com você, mas comigo acontecia muito. Eu saía do trabalho e às vezes o trabalho ficava comigo. Então eu ia para os lugares, viajava, tirava férias e tinha um monte de ideia de pauta para o bem-estar. Na licença maternidade, por exemplo, eu ficava colecionando pautas para o bem-estar. E à medida que o tempo foi passando, eu fui saindo do trabalho e percebendo que o trabalho não estava mais vindo embora comigo, o trabalho da Globo, mas o trabalho da SoulMe estava. Eu levei um susto, falei, gente, o que está acontecendo? Acho que a Globo está saindo de mim. E eu estou sendo preenchida por uma outra coisa que é algo muito mais pessoal. Depois disso, eu botei na minha cabeça que eu queria aprender a surfar e falei, cara, eu vou aprender a surfar. E vou usar o programa para isso. E aí botei lá, eu estava lendo um livro que chama assim, Se a Vida é um Jogo, Aqui Estão as Regras. E ele fala muito disso, de você estabelecer metas com prazos determinados. Eu ia fazer 40 anos naquele ano, eu falei assim, boa, eu vou aprender a surfar antes dos 40. Que por causa do quadro dela, do surf, dos 40 anos, eu tomei vergonha na cara e comecei também a exercitar. Já perdi 20 quilos. 20 quilos? 20 quilos. O que foi que te motivou? Foi ter visto você falar que queria aprender alguma coisa, que não tá tarde demais, que não tá velha demais. Era uma exposição, né? Eu tava, de fato, me despindo, colocando traje de banho para ir pra praia, para aparecer para 10 milhões de pessoas por minuto, para fazer uma coisa que eu não sabia fazer. Essa vida mais alinhada com a minha essência, com aquilo que eu achava que era importante para mim, estava me mostrando o quanto isso é fundamental para manter a nossa saúde, não só física, como a nossa saúde mental. Que tal se eu descobrir, ou se eu me lembrar daquilo que eu sou? E depois, nesse meio todo das coisas, aconteceu que eu fui convidada para fazer a Dança dos Famosos. E a dança foi uma revolução, assim, emocional para mim. Depois a gente faz um capítulo dança aqui também, tá? Muitas emoções. Foi um período muito cansativo da minha vida. Parece que não tem nenhum lugar do corpo que não tá doendo, entendeu? Mas foi um período muito gratificante, assim, muito. Sou muito grata a todo mundo que esteve do meu lado nessa jornada. Dançando de costas, você pode dançar de qualquer jeito. Inclusive, mandar um tremelique, porque você não tá vendo mesmo. As coisas foram acontecendo. Eu já tinha tomado a decisão de que eu precisava tomar a decisão de sair. Mas eu não tinha me planejado, né? Porque tem pessoas que falam assim, ah, não, mas para você sair, você tem que ter pelo menos 12 meses de salário guardado, você tem que ter uma certeza de como você vai fazer a sua aposentadoria. E eu não tinha nada disso. Mas eu estava exatamente aqui podando essas árvores com uma tesoura de jardinagem no dia 2 de janeiro de 2019, desse ano, e me liga Fernando Rocha. Fernando Rocha me liga e diz assim, Mari, o bem-estar vai acabar. E eu, pá, com a tesoura de jardinagem cortando as plantas. Falei, nossa, Fê, faz todo sentido. O que não tem mais como frutificar, tem que acabar. Ele, não, Mari, você não tá entendendo. O bem-estar vai acabar, tá todo mundo chorando na redação. E eu, puxa, Fê, Mari, vai ser dia 18 de janeiro, vai ter um comunicado geral de que o programa vai sair do ar. E eu tava em férias e eu ia estar de férias naquela data. E eu pensei assim, nossa, que ótimo, eu nem vou precisar me despedir, eu nem vou precisar tomar decisão, que maravilha, santo Deus abençoado seja. Mas aconteceu que a data chegou, eu em férias, o programa não acabou. E aí eu fiquei assim, tipo, desesperada nas minhas férias. Pensa numa pessoa que estava completamente desequilibrada. Eu sou louco!
Não, eu sou louco. Só que o que acontece quando eu fico completamente desequilibrada? A primeira coisa que eu faço é silenciar para entender assim, gente, mas por que eu tô tão desesperada? E aí eu comecei a perceber que eu estava desesperada porque o programa não tinha acabado, mas para mim ele já tinha acabado. E aí eu falei, putz grila, então não acabou, mas para mim acabou, eu vou ter que fazer alguma coisa para acabar. No dia 25 de janeiro, eu tive uma palestra, eu ia dar uma palestra em Belo Horizonte. Quando eu estava voando, pegando, embarcando, meu marido me liga e fala assim, Mari, toma cuidado porque seu voo está um pouco atrasado e uma barragem rompeu em Brumadinho, perto de BH. Talvez você pegue trânsito. Ninguém tinha ideia naquela hora o que era Brumadinho. Falei pro motorista assim, quanto é que você me cobra para me levar até lá? E aí ele fez um preço, eu fui para a base lá, onde as pessoas estavam reunidas, esperando informações dos amigos, dos parentes, filhos, maridos, esposas, aquele clima absolutamente devastador e de muito desespero por falta de informação. Eu venho aqui com a esperança de ver ela com a mão pra cima assim, tia, me ajuda para me tirar ela de lá, mas eu já vim aqui um tanto de vez, mas eu não vejo nada. E eu comecei a gravar uns vídeos no meu celular com as pessoas que estavam lá. Porque quando você tá só com o teu celular na mão, cara, é muito mais fácil, né? Não tem câmera, as pessoas falam mais. Era um momento também que não cabia muito da gente colocar microfone, de colocar luz, essas coisas todas. Então, aproveitar essa intimidade que para mim sempre foi a coisa mais importante. Assim, eu sou jornalista porque eu gosto de gente. O que me fascina são as histórias de todas as pessoas. Então, para mim, aquilo ali foi um momento de muita conexão, de muita dor, mas também um momento profundo de poder simplesmente, às vezes, eu nem gravar, mas estar do lado daquelas pessoas no momento que elas estavam precisando. Todo dia, não queria te ver assim, não. Às vezes a gente se encontra nos momentos que não é pra ser, mas de repente é o encontro que tinha que ser. Liguei pra Patrícia, falei assim, Patrícia, chefe do programa, falei, Patrícia, eu estou aqui em Brumadinho, eu quero ficar aqui, eu quero fazer o programa daqui na segunda-feira, acabei ficando a semana inteira. Aqui essas telhas que são colocadas aqui no chão, né, que estão na lama aí, foram as telhas usadas pelos bombeiros para facilitar para que eles conseguissem andar pela lama. No último dia em que eu estava lá em Brumadinho, eu tinha ficado muito amiga do dono de uma pousada, do maître do restaurante de uma pousada. E ele falou assim para mim, Mari, lembra do seu Edson, que eu te falei que perdeu a esposa? Ele tá ali, ó, no canto do restaurante. E eu fui lá conversar com ele. E aí o seu Edson, quando eu cheguei perto dele, ele falou assim para mim, tá vendo isso aqui? Não é meu. Tá vendo isso aqui? Não é meu. E fez assim no chão. Tá vendo isso aqui? Também não é meu. Eu não sei em quanto tempo eu vou ter um novo chão para chamar de meu. Em 30 anos, o que eu construí na Vale foi tirado em 30 segundos pela própria Vale. Eu sou consultor, sou geólogo e eu fui à minha propriedade para buscar meu laptop, porque eu queria recuperar um pouco do meu trabalho. E sabe o que eu achei? Eu achei 3 braços e 2 pernas. 10 pessoas morreram na minha propriedade, inclusive a minha mulher, que foi encontrada com um cachorro nos braços, porque ela voltou para buscar o animal. Quando ele terminou de falar isso, ele olhou para mim e falou assim, e você? Quem é? Naquele momento ali eu senti como se um raio tivesse caído na minha cabeça. Eu pensei, o que eu posso dizer sobre mim para o seu Edson, que de fato vai fazer alguma diferença na vida dele? E aí eu cheguei à conclusão que eu não podia dizer nada. Que a única coisa que eu podia oferecer para o seu Edson era a minha atenção. Eu abri meu coração o máximo que eu pude. E ali fiquei em silêncio por mais de 1 hora. Ele me falando, me contando, desabafando, chorando. E assim a nossa conversa acabou com um brinde de lágrimas. E eu saí de lá absolutamente transformada, porque não podia deixar de ser. Tantas coisas eu tinha vivido naquela semana em Brumadinho. E sem contar que quando você está diante de uma tragédia como essa, onde o essencial vem muito à tona, né? Onde você de fato entende o que vale a pena na vida, ou o que realmente tem valor na vida, porque não é, né? Não é uma casa, não é aquilo que você construiu, não é um sobrenome de uma empresa, mas é a vida, né? Como foi a sensação de chegar em casa?
Ai, bom demais, nossa. E ali pra mim foi um momento muito marcante, assim. Mais uma ficha caiu que realmente eu ia ter que tomar minha decisão porque aquilo não fazia mais sentido pra mim. Só que eu falei assim, bom, tá bom, eu vou tomar a decisão, mas quando que eu vou tomar essa decisão? O Sati, meu amigo que é monge, ele falou assim, Mari, eu acho que você tá num momento em que você precisa meditar, olhar assim lá e mandar suas energias pra cima e falar assim, beleza, eu tô aqui, eu tô disposta a fazer algo novo, algo grande, com o propósito de ajudar muita gente, mas me dá aí uma luz, vai! E aí eu, seguindo a recomendação do Sati, fiz isso. E fui ter uma reunião num cowork na casa da Bitumami, que é um povo que eu adoro, Dani Junco, beijos. E aí eu tava sentada assim na frente de uma parede tinha uma frase assim enorme. E eu não conseguia prestar atenção na reunião porque eu só conseguia prestar atenção na frase. E era uma frase do Dostoiévski que diz assim, melhor eu ler a frase, pega meu celular aí, deixa eu ler a frase porque vai fazer diferença essa frase. Vamos, obrigada, Lu. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. E eu, com essa frase, as gaiolas são o lugar onde as certezas moram, eu me lembrei muito que eu sempre falava que eu estava presa na grade de programação da TV. E aí eu falei, gente, é agora. Mandei um e-mail para o Schroeder, diretor-geral, falando que eu queria falar com ele. Mas era carnaval, ele estava viajando, aquela angústia, aquela ansiedade, aquele medo. Nossa, loucura total, assim, muito medo, né? Porque as pessoas falam, nossa, sua coragem de sair da Globo. Coragem só aparece quando o medo surge, né? Vocês sabem disso. Não dá para ter coragem sem ter medo. E eu senti muito medo, muito, muito, muito. Das conversas, do que ia acontecer depois, de não ter grana para pagar as contas no final do mês. Puta, medo de tudo. E aí eu, no final de semana, tinha vindo para cá de novo. Tava lendo um livro chamado A Jornada da Órfã, maravilhoso esse livro, em que a autora, que é uma terapeuta junguiana, conversa com animais. E eu falei, bom, é agora. Eu vou conversar aqui com o meu animal de poder. Eu tinha feito uma meditação do animal de poder no unboxing, tinha descoberto que o meu animal de poder é a cobra. Falei, vou conversar com a minha cobra. No que eu fechei o livro, saiu de cima daquele telhado ali um bicho gigantesco. E eu tomei um susto, mas um susto. E esse bicho era um urubu enorme que pousou. Meu marido depois apareceu, o urubu voou. E aí eu falei assim, agora eu vou ter que meditar para entender o que esse urubu veio me dizer. E aí sentei exatamente aqui onde eu estou sentada. Comecei a internalizar o que é aquele urubu, o que aquele urubu estava me dizendo. Me veio a imagem, a voz dizendo, a voz, sei lá de onde, o entendimento. O que o urubu faz, né? O urubu, ele come carniça, ele limpa aquilo que está velho, ele come os restos. Falei, gente, o urubu tá vindo para limpar todos os restos dessa minha vida que não me serve mais. Ele está de fato comendo aquilo que já apodreceu na minha vida e dando espaço para o novo. E quando eu penso isso, eu começo a escutar um barulho e falo assim, ah não, gente, não acredito, eu vou ter que abrir o olho agora, no meio da meditação. Não é possível, que barulho é esse? E olho para cima do telhado e os urubus, aí não era mais um só, tinham dois, numa dança maravilhosa, com as asas abertas, uma dança de acasalamento. E um casal de libélulas rodeando os urubus. Eu falei, gente, não é possível, coisa mais linda. Começo a meditar de novo para entender aquela beleza daquela cena e na minha cabeça só pintava aquela música. Daqui a 9 meses você vê o resultado, daqui a 9 meses você vê o resultado. Que era a preparação de uma nova vida e era a minha vida ali, a minha nova vida que estava sendo gestada. Não coincidentemente, estamos lançando a Soul Me 9 meses depois desse momento. Estamos lançando o canal do YouTube 9 meses depois desse momento. E aí quando eu olhei, quando eu falei, gente, que coisa maravilhosa, eu começo a escutar um outro barulho. Falei, ah não, outra vez, vou ter que parar a meditação. E quando eu olho aqui, nessas arvorezinhas, nessas folhinhas, tinha um beija-flor parado. Assim, dificilmente você consegue ver um beija-flor parado. E quando eu abri o olho, foi como se ele tivesse me sussurrado assim, você tá com medo de quê? O néctar da vida, Mari, tá em qualquer flor. Basta buscar. Aquilo para mim ali foi uma síntese. Eu penso nisso hoje ainda e me emociona, porque foi muito abençoado aquele momento, assim. E tá aqui, nesse mesmo lugar, contando para vocês,
é muito emocionante para mim, porque às vezes esses sinais eles chegam até nós e a gente não valoriza muito, né? A gente acha que é bobagem. Ah, tô louca. Tô falando com os urubus, tô falando com o beija-flor, tô falando com as libélulas, tô louca. Mas se a gente estiver alinhado com aquilo que a gente de fato quer, né? Com aquilo que é mais importante para a gente, com a nossa essência, a gente vai perceber que esses sinais eles realmente estão dizendo algo importante. Aí no dia seguinte eu contei essa história toda para Cláudia, minha professora de dança fantástica. Ela falou assim: então agora você vai dançar para esse urubu. E ela botou Carcará da Maria Bethânia e eu dancei loucamente, como poucas vezes eu me lembro de ter dançado na vida, talvez nenhuma. E quando acabou, ela falou: deita no chão e se conecta com a sua respiração. E naquele momento ali eu senti algo muito forte dentro da minha barriga. E na verdade, assim, foi a dança, seguida dessa meditação deitada no chão, em contato com a respiração, ela foi uma prova para mim de que a gente, às vezes, fica tentando imaginar racionalmente os caminhos por onde a gente precisa ir. E, na verdade, o corpo tinha mostrado para mim na dança que ele tem muito mais alternativas do que a mente é capaz de conceber. E, ao mesmo tempo, naquele momento ali, foi muito louco, porque eu senti que eu estava parindo a minha avó. A minha avó estava doente nessa época, ela estava com câncer de mama já num estágio bem avançado. E a minha avó era para mim a única pessoa que ainda me via na televisão que de fato me fazia diferença, assim, sabe? Minha avó me vê na televisão, eu vou sair da televisão, ela vai ficar triste de não ter essa companhia. Putz, a minha avó foi uma das mulheres da minha família, tantas, né? Mas uma das mulheres da minha família que abriu mão de tanta coisa, de tantos sonhos, para poder fazer com que a nossa família chegasse até onde ela chegou, para poder construir a família. Ela veio do México, ela abandonou as amigas, abandonou a faculdade e ela vivia uma vida muito solitária no final da vida já. A imagem de estar parindo a minha avó era quase como honrando a minha ancestralidade para permitir que as próximas mulheres que cheguem à minha família não precisem abrir mão dos sonhos. E eu falei, eu sei que tem muita gente que acha que eu deveria ficar na Globo, que acha que eu tenho tudo porque eu estou na Globo, que acha que tem tanta gente que quer minha posição na Globo, mas e o meu sonho? O meu sonho não é ficar. Então eu vou honrar o meu sonho e com isso eu vou estar honrando toda a minha ancestralidade, todas as mulheres na minha família que tiveram que abrir mão dos sonhos. Eu falei, eu vou dar esse passo, eu vou dar esse passo. Uma semana depois disso, o Schroeder voltou. O diretor-geral da Globo voltou de viagem, a nossa conversa estava marcada. Eu lembro que eu entrei na sala dele, a nossa conversa estava marcada para meio-dia, eu entrei na sala dele 12h12. Eu adoro sinais. Falei, 12h12, sinal, vai dar certo. E eu disse para ele, eu falei, Schroeder, eu não posso mais ficar num lugar onde eu não estou inteira. E eu já não estou mais inteira aqui. Eu queria te agradecer muito por todas as oportunidades que eu tive. Eu saí da sala, assim, com uma sensação de alívio, com uma sensação como se eu tivesse ganhado na Mega Sena sem precisar de nenhum tostão, inclusive tendo perdido meu salário. Mas aí depois eu saí, fui para uma reunião de um evento que eu ia fazer. Na sala de reunião tinham várias caveiras mexicanas, porque o dono da agência é fascinado pelo México. E eu fiquei lembrando muito da minha avó mexicana. E quando eu saí dessa sala de reunião, eu recebi uma mensagem no WhatsApp do meu pai que a minha avó tinha falecido. E aí nem tive muito tempo naquele dia, no mesmo dia, horas depois que eu pedi demissão, minha avó morreu. De comemorar o meu pedido de demissão, porque eu estava ao mesmo tempo enfrentando 2 lutos, né? O luto de sair da Globo, porque não deixa de ser um luto, por mais certeza que eu tivesse, não deixa de ser um luto, e o luto da minha avó. Eu acho que, assim, vocês entenderam quantos motivos foram que me fizeram sair e quantas questões aconteceram envolvidas nesse processo. Mas eu acho que essa mensagem de honrar também os nossos lutos, porque quando a gente pensa em mudança, a gente pensa no que está ali, que a gente quer chegar. E muitas vezes a gente para de olhar para aquilo que a gente está abandonando. Mas a gente tem que lembrar que tudo aquilo que a gente está abandonando, se a gente for chegar em outro lugar, fez com que a gente pudesse chegar no outro lugar. Então, entender que aquilo dói também, entender que aquilo é um luto importante, entender que a gente sente falta de um monte de coisa e que aquilo foi muito, fez parte da nossa história de uma maneira muito linda. Então,
É isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse vídeo que teve lagarto, borboleta, maritacas. Que você possa também ficar atento aos seus sinais, que você possa se conectar com a sua verdade. Se você está querendo uma mudança, escreve aqui nos comentários, escreve o que você achou desse nosso primeiro vídeo. Estou muito feliz, foi para isso que eu criei o canal no YouTube, para poder conversar com vocês algumas coisas que a gente não tinha tido ainda a oportunidade de conversar. E eu quero ficar bem pertinho mesmo, para a gente poder ter essa conversa ainda mais íntima. Contei muitas coisas íntimas hoje, hein? Muitas. E se você quiser me mandar perguntas, para eu te mostrar que a gente é muito mais parecido do que a gente pensa que a gente é, manda pergunta para a gente conversar, tá bom? Um beijo grande. Se inscreve no canal se você gostou. E até o próximo.